nosso tema é um tema muito interessante. Vocês já devem ter visto lá embaixo. Fala do seguinte: meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2 do Evangelho, onde tem o item 1 a 8. E nós vamos hoje tentar ver isso de uma forma diferente. Eu tentei pegar tudo que está ali e misturar e trazer para vocês de uma forma um pouco diferente. Vocês se recordam do Joãozinho 30, né? Carnavalesco, já desencarnou. E lá em 1989, o Joãozinho trouxe para a gente um tema pela Beija-Flor chamado Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia. E se chamava, o enredo era do Cristo Mendigo, né, que falava sobre Cristo Mendigo, que fechava o desfile da escola de samba. Vocês se recordam disso? Nós somos espíritas. Aqui eu não quero fazer nenhuma apologia ao carnaval, até porque eu, durante o carnaval, estou aqui no ENEF, na confraternização da casa. Mas Joãozinho 30, como outros carnavalescos, trazem para a gente um enredo, tirando tudo o que gera em torno do carnaval, o sexo, drogas, o que todo mundo acha que pode surgir, fazer, que é a parte ruim da história. Mas existe um enredo que passa ali na história, que eles contam uma história. E nesse carnaval, Joãozinho iria trazer o Cristo como mendigo. E a igreja foi contra, gerou uma polêmica, enfim, proibiram, né? E acabou que o Cristo saiu dessa forma aqui, ó. Mesmo proibido, olhai por nós, coberto por saco plástico preto. E aqui embaixo, se vocês observarem, né? Tem ali um monte de gente fantasiada de mendigo, de morador de rua, de maltrapilhos. Isso foi em 89. Parece atual? Muito. O que a gente mais vê são moradores de ruas, né, vestidos de saco de lixo. Agora, durante a Jornada da Juventude, ao lado da Candelária, uma fotógrafa do G1, chamada Mariúcha Machado, fotografou um mendigo, um morador de rua, dentro de uma lata de lixo, né, ao lado da Igreja da Candelária, durante a Jornada Mundial da Juventude, que foi, por sinal, um evento muito bacana. Eu, pelo menos, acompanhei, vi o que o Papa falava, me afeiçoei muito a ele e torço muito para que cada vez mais pessoas se tornem cristãs. Mas estava lá esse morador de rua. O nosso tema é Meu Reino não é deste mundo, né? Aqui temos um morador de rua, fotografado por mim mesma, cobrindo o seu corpo com a camisa. Isso a gente está cansado de ver, não é? O outro deitado direto na rua. Esse aqui usando... Esse rapaz, ele ficou uns 5 anos na rua, usando o cachorro como travesseiro e como abrigo para se aquecer. Isso em Ipanema. Está vendo? Idem aqui. Aqui, em frente a uma casa espírita. E aqui, quando eles não estão com a sua mochilinha, eles estão com um carrinho, né? É isso que a gente tem visto. As suas casas, eles são verdadeiros nômades. Muito bem. Choca essas imagens, gente? Choca? Choca, né? Ali eu trouxe as imagens, mas a gente está vendo isso a todo momento. Quem faz aqui na casa trabalho com morador de rua, tem muito mais contato, né? E quem ainda não faz, vê isso no seu dia a dia. Mas a gente não toma, muitas vezes, consciência da gravidade que nós estamos vivendo. Esse daqui, olha, catou no lixo para beber. O outro, esse senhor, ficava lá sempre solitário.
Essa daqui falava sozinha, no meio da rua, no Meia. Esse aqui gostava de ler. Eu sempre, quando eu passava de carro, ficava observando. Ele sempre estava com algum livrinho na mão. Até algumas vezes eu separei uns em casa para dar para ele, chamei assim, passando com o carro, e entreguei. Ele gostava de ler, né? Mas solitários, solitários. Deixa eu beber aqui uma aguinha aqui. Jung falou o seguinte, ó, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Jung, né, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta, e trouxe essa informação e eu parei para refletir sobre isso, né? A gente ainda insiste ter tomadas de consciência através da dor. Muitos de nós chegamos ao centro espírita sentindo uma dor. Eu me lembro uma vez que eu e meu marido estávamos sentados ali, passávamos por uma dificuldade, mas já éramos espíritas, mas viemos assistir, mas estávamos com dor, estávamos sentados ali, quietinhos. A casa espírita é um hospital e a gente aprende muito com a dor, não é verdade? E é ali que a gente toma consciência. Mas muitas vezes a gente insiste em ficar fazendo aquilo que não funciona. E aí a gente agrava essa dor. Às vezes a gente fica batendo literalmente a cabeça. Vamos em frente. Eu já mostrei umas imagens ruins, né? Então, vou pedir a vocês assim, que a gente possa ouvir, possa ver, fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Fardos e dificuldades não são desgraças, mas desafios a serem vencidos e superados com otimismo e esperança, dito por Emmanuel. Quando eu li isso daí, eu achei muito interessante, né? Que tem a ver exatamente com o que o Jung falou. Os fardos são dificuldades, mas são desafios, e foi o que a colega, cadê ela? Lá falou hoje, né? Tem muitas coincidências do que você falou hoje, da página, que eu nem sabia qual era, com o que a gente vai estar falando. Quer dizer, coincidências não existem, né? A espiritualidade é que preparou tudo isso. Ela não falou nos desafios à toa, eu não coloquei esse slide aqui à toa. Inclusive, quando eu coloquei, fiquei na dúvida se eu colocava ou não colocava. Aí, de repente, assim, coloca. Então, coloquei. Porque é o seguinte, aí vem essas outras imagens. A imagem dos nossos companheiros moradores de rua carregando os seus fardos. E, na verdade, eles estão trabalhando. Olha lá como ele carrega, né? Tem uns que somem diante das latinhas, das garrafas PET, né? Andam muito, andam quilômetros para entregar esse material. Não é fácil. Se a gente perguntar para eles naquele momento, você tem esperança? Eu acho impossível eles dizerem que não têm. Porque não é possível que alguém que esteja naquele momento carregando aquilo tudo, horas e horas, para ganhar um pouquinho de dinheiro e talvez, a gente vai falar sobre isso, consumir com crack, não tem esperança. Todo mundo aqui comemora o aniversário, certo? Tem alguém que não comemora o seu aniversário? Fique triste porque está aniversariando? Não, porque nós temos certeza que a vida continua, porque senão a gente não comemorava. A gente ficaria triste, não é? Parabéns, Ana Lúcia. Não, muito obrigada, porque eu estou perdendo um dia de vida. Não, a gente fica feliz. Porque nós temos certeza na fé do futuro, a vida futura que Jesus nos trouxe como informação, que é a reencarnação, né? A vida continua, a gente reencarna,
que é o que fala a página de hoje. Que nem vou falar muito, porque hoje já foi falado sobre isso. Então, a reencarnação foi dita, o Espiritismo nos traz essa informação. E essas pessoas, mesmo não conhecendo o Espiritismo, elas têm isso guardado no seu inconsciente. Nós temos isso. Isso está na nossa... É uma lei. É como a lei da gravidade. A gente sabe que a vida continua. Leon Denis fala o seguinte: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria um deslumbrado. Não mais temeria o futuro. Tampouco se julgaria fraco. Algumas pessoas, às vezes, estão passando por uma dificuldade e falam, não, mas eu sou forte, eu consigo, eu já passei por tanta coisa. E a pessoa se julga forte, forte, forte. E todo mundo cobra, poxa, você é forte. Né? Você é forte. Mas, na verdade, a gente tem o direito de ser fraco também. Mas ser um fraco com a certeza de que o sol vai nascer amanhã, que pode chover ou não chover, que tudo está regido por Deus. É essa fé raciocinada, né? É a gente ter certeza que tudo tem uma razão, que amanhã vai passar e, no final, tudo dá certo. Até porque se não chegou no final, aliás, até porque se não deu certo, é porque não chegou no final, não é? Vou contar para vocês aqui a história, vocês já devem conhecer, e eu prefiro ser fidedigna, por isso que eu vou ler, de uma rainha, uma realeza terrestre, é o nosso item 8, tá? Do capítulo 2. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus, que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberba, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessárias abnegações, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. Procurai, pois, o caminho do céu, através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha da França. Isso foi em 1863. Meu reino não é deste mundo. Essa foto foi... Eu fiquei desempregada no passado e resolvi
estudar inglês na Inglaterra e fiquei 2 meses lá. Foi uma experiência de vida muito interessante que, em outra ocasião, eu conto. Mas eu fotografei esse morador de rua lá e achei interessante a reação das pessoas, que todos olharam para ele. Vocês observam? Todos aqui, o menino, o de lá, todos estão olhando para ele. Ele está de cabeça baixa. Nós aqui já são tantos os moradores de rua que muitos nem percebem que eles estão ali. São lixeiras, são postes, são meio-fio. A gente não dá mais conta de ter, a nossa visão não capta mais, nós já nos habituamos com isso. Isso é normal, gente? Não é normal. Não é normal. Aqui ele, olha, mais de perto. Olha o olhar dele. Ele me parecia que tinha algum problema mental. E estava muito frio, devia estar uns 8 graus aqui. Muito triste. Eu achava que eu não fosse encontrar isso lá. Mas, na casa que eu fiquei, que eu fiz um intercâmbio, eu conheci essa mulher. Ela se chama Belly. A Bel, que era a forma como eu a chamava, olha só, fui parar na casa, e eu nem sabia qual era a casa de quem eu ia parar. E eu parei na casa de uma pessoa que era cristã, ela e o marido, e ela estava, naquele período, fazendo um curso para trabalhar com moradores de rua. Olha a coincidência. E esse dia era o dia da formatura dela. Ela estava indo para a igreja para se formar, e estava lá, né, com a roupinha, né, que eles têm uma roupa, eles fazem um curso de 50 horas para poder fazer o atendimento. Então, eles aprendem sobre drogas, leis, primeiros socorros, alcoolismo, tudo que permear relacionamento, como abordar, né? Fora a parte cristã. E o que ela falava para mim é o seguinte: Ana, aqui na Inglaterra a gente tem muita igreja, a gente tem muita gente que se diz cristão, mas as igrejas estão vazias. As igrejas estão vazias. E você sabe qual é o público que ela mais atende? E ela fica 6 horas na rua. Ela só faz uma vez por mês esse trabalho. Ela fica de 8 a 3 horas da manhã. E ela disse que o público que ela mais atende são jovens, mulheres que estão alcoolizadas. Então, elas saem com os saltos altos e daqui a pouco estão andando pela rua descalça, bêbadas. E aí ela vai... E os pastores, né, de rua tentam conversar, levar para casa e dar aquela mensagem cristã. E eu quis muito fazer esse trabalho com ela. Eu quis ir para a rua com a Bel. Eu falei, poxa, eu quero ir com você, que eu quero saber como é que é esse trabalho que vocês fazem aqui. Eles não permitiram. Eu tinha que fazer o curso de 50 horas para poder ir. E eu falei para ela, Bel, se você for ao Brasil, no dia que a gente faz lá o trabalho de doação de sopa, eu te chamo e você vai comigo. Ela riu. Não, mas não pode. Aí eu achei interessante, né? A percepção, a cultura, né? Eles se preparam mais, a gente vai mais com o nosso coração, né? E ela, não é que ela não tem... Nossa, eu agradeci muito a Deus. Imagina eu ficar 2 meses longe da minha família, mas fiquei na casa dessa abençoada pessoa. Carlos Drummond falou o seguinte, ó, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor, que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca. Muito interessante, porque o que a gente vê quando a gente vai para as ruas e faz um trabalho com os moradores de rua, a gente se vê. Porque a maioria das pessoas estão ali por causa do orgulho, por causa do egoísmo e por causa da vaidade. Muitos cometeram crimes ou alguma coisa que desagradou a família e eles têm receio de voltar e pedir perdão. Na verdade, eles ainda não se perdoaram, eles não perceberam que eles não precisam pedir perdão para o outro, eles podem se perdoar e se permitir uma nova vida. E o egoísmo, né, dito aí, né,
pelo nosso Carlos Drummond, ir no Evangelho. Cracóvia é a próxima cidade a ser visitada pelo Papa, não é isso? Eu encontrei aqui um espírito de Cracóvia que fala sobre o egoísmo aqui no Evangelho. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Vocês sabem o que é normose? Eu também não sabia. Eu aprendi semana passada. E aí aquelas coisas, você quando vai fazer uma palestra, as coisas começam a cair como informação para você. Você se conecta com o tema, e aí é um comercial, é alguém que falou alguma coisa, é um livro que você abriu a página, é uma palestra que você foi, e o tema começa, a espiritualidade vai te dizendo o que você tem que colocar, o que você tem que tirar. Eu mudei essa minha palestra, é a 5ª vez que eu faço essa palestra. A gente vai tendo problema com o som, né? As 5 vezes que eu fui dar essa palestra, eu tive algum problema. Ou com o computador, ou com a imagem do data show, ou não conseguia chegar. Sempre teve um problema. Parece que as coisas acontecem para eu não dar essa palestra. Mas acaba acontecendo, e mesmo que tenha algum problema, não tem problema. Né? Até porque problemas são desafios, né? O que é normose? Normose são comportamentos normais de uma sociedade que causam sofrimento e morte. Dessa forma, os indivíduos que estão em perfeito acordo com a normalidade e fazem aquilo que é socialmente esperado, acabando sofrendo, ficando doentes ou morrendo por conta das normoses. É comum esperar que, ao seguir todas as normas sociais, um indivíduo será feliz e saudável. Mas isso não acontece, pois diversas das nossas normas sociais atuais são patológicas, são doentes. Então, a gente já se viu assim? Olhem a imagem. Aqui embaixo, a cama é menor do que o cidadão. Ele está com a cama, dormindo numa cama menor do que ele comporta. Em cima, ele vai com um quadradinho e não encontra nenhuma figura geométrica. Aliás, ele encontra o quadrado, mas ele teve que colocar o quadrado no corpo, porque para o corpo dele não tem uma figura geométrica. Então, o que é normose? Normose é exatamente, vamos ao morador de rua. É quando todo mundo começa a achar normal algo que é doentio. É quando a gente começa a não perceber aquilo que é doente numa sociedade. E a gente convive com aquilo. Ontem eu estava vendo lá na cidade, trabalhando na cidade, estava vendo o pessoal lá com lixo zero, né, multando lá, o guarda, são três. Um guarda municipal, um militar e acho que é da Colúrbia. E eles ficam lá parados, esperando alguém jogar o lixo no chão. Nisso passam 2 moradores de rua por mim. E passam pelos guardas. E eu fiquei pensando comigo, está na hora então da gente promover o morador de rua zero, que tenha um cuidado efetivo, que tenha psiquiatra, que tenha psicólogo, que tenha serviço social, que tenha médico, que tenha acupuntura, que tenha... O que mais? Falem aí. Tudo que ele precisa, evangelho, tudo que ele precisa para poder se recuperar. Mas a prefeitura, não acho contra, acho legal, acho que a gente tem que cuidar do meio ambiente. A gente vai ver aqui umas imagens, como, por exemplo, aqui. Vocês sabem o que é isso? Um abacaxi na praia. É normal? Isso é uma laranja, isso é uma maçã. Eu estava passeando pela praia e comecei a deparar com isso. Aí eu fui tirando as fotos. Eu falei, meu Deus, foi após uma ressaca. Um tanque. Fui eu que tirei essa foto, gente. Eu encontrei muito, aqui não coloquei tudo. Mas aqui na nossa página, tá assim, ó. E eu não ia colocar essas fotos, não. Mas alguma coisa falou assim, coloca. Olha que está aqui, ó. Por que alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso que dizer que haja ontem
semeado moléstias e sofrimentos, né? E aí um outro parágrafo. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha, essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos na terra. É isso aí, pode ser meu tanque que tenha voltado. Porque eu encontrei muito mais coisas, muito mais, sapatos, chapinhas, garrafas, tudo. O que a gente dá, a natureza devolve, né? Isso é normose. Encontrar coisas sujas na praia é normose, né? E quantas vezes a gente se fez isso? Para fazer as pessoas mais felizes ou simplesmente para não preocupá-las? Porque a sociedade diz o seguinte: você tem que ser feliz. Pessoa que não é feliz, ninguém quer perto. Você não tem mais o direito de ser infeliz. Como assim? A gente tem que sentir e colocar para fora aquilo que a gente precisa para poder resolver. Como a gente vai resolver escondendo? Meu reino não é deste mundo. Esse filósofo, educador e escritor indiano, Jiddu, que eu não sei falar, Krishnamurti, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, se nós estamos, eu trouxe aqui essas questões para a gente justamente pensar o quanto que nós, muitas vezes, estamos fazendo e agindo porque a sociedade diz que aquilo é o certo e não é. E nós não podemos nos habituar a isso. Pois o reino de Deus, de Jesus, eu acho que é aqui. E eu vou dizer aonde, né? A gente vai seguir. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença, de Deepak Chopra. Deepak Chopra é um médico, endocrinologista, escritor e professor indiano que mora nos Estados Unidos. Ele nos traz essa questão de que viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio e a gente fica doente. Então, quando a gente olha, vamos voltar ao nosso morador de rua e ver aquela pessoa na rua, aquilo ali, gente, já é uma doença que extrapolou. Já extrapolou. Por várias razões, e a gente vai estudar isso hoje, aquela pessoa está ali. Extrapolou. A doença começou antes. Vamos lá nas nossas escolhas. Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Então, o livre-arbítrio, que a nossa doutrina nos ensina, nos permite hoje olhar para aquele morador de rua e perceber: isso não é normal. O que eu posso fazer por isso? Achar lixo na praia não é normal. O que eu posso fazer por isso? Diante da provação dolorosa, está lá naquele livrinho azul, Vivendo o Evangelho, que eu gosto muito, do Balduí, psicografado por André Luiz, que fala o seguinte: diante da provação dolorosa, a única atitude plausível é a caridade. Deus corrige com justiça os deslizes do passado, contudo jamais deixai de socorrer com misericórdia. Quando Jesus pega e fala: meu reino não é deste mundo. Gente, imagina hoje se a gente escutasse isso de Jesus. Ele falando para a gente: olha, Ana Lúcia, meu reino não é deste mundo. Porque tem mais uns detalhes que a gente vai ler lá na frente. Como que eu vou me sentir? Como eu vou me sentir? Durante o trabalho com moradores de rua, a gente escuta muitas histórias, ouve muito, aprende muito. Para mim, pelo menos, que tem 2 anos e meio que faço esse trabalho, para mim é o melhor serviço no bem. Porque é onde a gente tem o contato de fazer. A gente esclarece pessoas ainda em vida. A gente não precisa esperar desencarnar para ser esclarecedor. A gente pode esclarecer pessoas em vida.
todos os dias. Existe melhor coisa que isso? E mais que esclarecer, a gente aprende com eles. Eu aprendo tanta coisa quando eu converso com as pessoas que estão na rua, mas aprendo muito. Nesses 2 anos e meio, aprendi muito. Eu me tornei uma pessoa, com certeza, muito melhor depois que comecei a fazer esse trabalho. Já falei isso aqui em outra palestra, né? Mas aí tem vários casos, né? E eu, assim, eu não entendia por que as pessoas morriam de frio. Eu falei, como uma pessoa pode morrer de frio? Até o dia que nós vimos uma pessoa deitada direto no chão, sem camisa, bermuda, no inverno. Deitada no peitoril. Alcoolizada. Porque tinha tomado álcool já por causa do vício e também para sanar a dor. E nisso, lógico, vai morrer de hipotermia. Então, assim, a gente fazer trabalho com morador de rua, observar se não tem essa habilidade, acha que não tem, porque até as crianças, quando vão, se sentem bem, ficam felizes. Mas se você acha que não está preparado para isso, faça a sua parte, leva uma garrafinha de água na bolsa. Uma garrafinha de água, não tem aqui, ó, isso aqui, ó. Não jogue fora, coloca na bolsa a água. E quando passar por alguém, pergunte, você quer água? Você vai receber um sorriso, vai receber um muito obrigado, Deus te abençoe. Você vai se sentir tão bem. Mas não pelo material. Mas sim porque talvez você seja a única pessoa que conversou com aquela pessoa naquele momento. Porque o que eles mais reclamam, às vezes não querem comida, não querem nada. Fala assim, eu só quero conversar. Não, não vai embora não, fica aqui, vamos conversar. Eles só querem conversar, porque não tem ninguém que eles tivessem conversado, ou se conversaram, não conversaram as coisas que a gente conversa. Né? Então, tem vários casos aí, vários. Eu destaquei essa. Aí teve uma mulher alcoolizada, assim, né, deitada, que não queria comida nem bebida. A gente ofereceu tudo, sopa, pão, fruta, tinha fruta nesse dia. Não, não quero. Eu passei para lá, passei para cá, quer água? Não quero. Ela quer cobertor? Não quero, ela não queria nada. Ela estava deitada no chão, não tinha mochilinha, não tinha nada, era só ela. Aí eu cheguei para ela e perguntei assim, você não quer nada? Tem certeza? Ela tem. Eu falei, então tá, mas posso te pedir uma coisa? Ela falou assim, você reza? Ela falou assim, rezo todos os dias. Aí eu, tá bom, então. Então tá, então fica com Deus. Ela falou assim para mim, fica com Deus você também. Naquele instante eu percebi efetivamente uma pessoa que estava no fundo do poço. Alguém que não queria comer, que não queria beber, que não queria se cobrir. Então, a imagem que eu tenho quando alguém fala assim, chegou ao fundo do poço, para mim, é dessa mulher, que não aceitou nada. Não aceitou nada. Ela estava cometendo um suicídio, já está, né, cometendo um suicídio indireto. Tem muitos casos, muitos casos. Teve um engraçado, teve uma, que a gente estava com o carro aborrotado, a gente tinha um outro carro. Aí o carro estava cheio de água, né? O carro arriado assim, aí o morador de rua, a menina foi ajudar a gente a tirar as coisas para doar, porque eles também se apoiam a gente, né? Aí tá, no final, ela viu que o carro estava tão cheio e tal, ela chegou e falou assim para a gente, vou rezar para Deus te dar um carro maior. Aí eu falei assim, obrigada. Aí eu falei, caramba, que engraçado isso. Eu falei assim, eu vou rezar para... Aí eu falei para ela, eu vou rezar para você não estar aí mais. Aí ela riu também e deu tchau para a gente. Vocês sabem que um mês depois a gente trocou de carro? E compramos um carro maior mesmo? Aquilo ficou no inconsciente. A gente foi para consertar o controle remoto na concessionária, saí com um carro. Não era zero, mas era um carro mais assim, confortável e maior. Eu falei, gente, que coisa interessante. Uma coisa que aprendi também nesse processo todo, ensinada aqui pela casa, pelo Márcio, pelo Carlos, que foi um dos primeiros com quem a gente fez esse trabalho, é que eu achava que eles tinham que vir até nós. Os moradores vinham até nós para a gente doar a sopa. Eu ficava ali só, processo mecânico. Aí ele falou assim, não, Ana, a gente vai lá. A gente vai lá onde eles estão. Aí a gente lá, mas, poxa, é melhor que eles venham até a gente, eles são muitos. Ele falou assim, não, Ana, eles já estão deitados, olha o frio, já está tudo quentinho. Né? E quando você está em casa, você não gosta de receber o prato na mão? Quando você vai ao restaurante, o garçom não te serve, você não paga para isso? Essas pessoas não têm essa oportunidade.
Nossa, pronto. Já foi a lição número 1. Aí eu não, hoje em dia... Tem um problema também que muitos deles não querem se levantar para pegar sopa, porque eles se levantar, outros tomam as coisas deles. É o problema mais sério que tem na rua. Eu também tinha esse mesmo pensamento dela, não tinha aqui lá. Até que eu descobri por quê. Porque eu perguntei, por que vocês não levantam? Porque se a gente levantar, pega o nosso travesseiro, pega a nossa roupa. Exatamente. Eles são roubados, né? Entre eles mesmos, a dificuldade. Mas, de um modo geral, até o que eu tenho visto é muita parceria, sabe? Um caso, acabou a água. Quando acaba a água, nossa, a pior coisa que tem é quando acaba a água. Se falar que não tem água. Aí eu cheguei para um deles e falei assim, puxa, você se importa? Ele estava lendo a Bíblia. Eu falei para ele, você se importa de dividir a sua garrafa de água com o seu colega que chegou agora? Não, de jeito nenhum. Quem seria eu se não dividisse uma água? Né? Na sua dificuldade... dividindo, eles um apoiam o outro, um dá para o outro. Não, eu já tenho cobertor, dá para ele. Não, tio, eu já tenho a blusa, dá para ele. Eu não sei porque me chamam de tia, não sei, eu sou tão novinha. Enfim. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Então, gente, quando a gente tem alguma dificuldade, por exemplo, essa... como estamos abordando hoje sobre a questão dos moradores de rua, né? Se não podemos fazer muito, fazemos o que podemos, que possamos fazer uma prece pedindo a Deus, que a gente sabe, porque nós temos fé no futuro. Perfil da população de rua, não tem idade, não tem gênero, ou seja, todos os tipos, sexo, a maioria é homem, mas a gente encontra todos os gêneros, né, homossexuais, né, masculino, feminino e transexuais, todos os tipos, etnia, profissão, né, tem gente que trabalha e mora na rua, classe social, cultura, trabalhador ou desempregado, ideologia e credo, né? Eu mesma, essa eu vou contar, viu agora. No Natal, quando a gente começou a fazer esse trabalho, meu marido, no Natal, em dezembro, dia 25 de dezembro, era o sábado, era o dia da sopa. Tudo que eu queria, vou fazer o trabalho de doação de sopa na noite de Natal. E fomos. Lá nós conhecemos um espírita que estava sob efeito da cocaína, andando 24 horas, e ele falou para a gente, né, da dificuldade, que estava sob efeito da droga, que era espírita, e conversando, mas que fez alguma coisa que ele não falou para a gente o que era, mas que era muito sério, e que ele não se perdoava e usava cocaína, e nesse processo todo. Espírita, conversando com a gente, falando sobre qual era que frequentava e tudo. Inclusive, aí nós conversamos com ele, conversamos para ele fazer parte da prece. Ele falou o seguinte, não, eu não me permito fazer a prece com vocês, porque eu não estou conectado com Deus. Eu estou elétrico. Eu não, muito obrigada. Eu falei, mas não tem problema, a gente permite que você fique. Ele, não, mas eu não me permito. Não aceitou uma rabanada, porque ele disse que não sente fome, não sente nada. E foi embora. Ele estava com uma chave na mão, uma chave desse tamanho, daquela, tipo que abre fechaduras enormes. Aí eu peguei a chave e brinquei com ele, vamos abrir esse coração. Acabou que eu fiquei com a chave, e a chave está na minha casa. Todos os dias eu olho para a estante, que a chave está lá, eu lembro dele. Passou 2 anos e meio, eu fui encontrá-lo um mês atrás, né? Quase um mês atrás, 3 semanas atrás, nós encontramos ele. Ele estava cabeludo, roupa suja e tal, mas eu não sabia que era ele. Aí eu estava dando a sopa e ele veio reclamar, cadê as roupas? Tem roupa? Eu falei, não, está chegando, o carro da roupa está vindo. Ele, mas vocês não podem dar roupa porque aquela mulher, ela vende a roupa, e ficou falando do meu lado. E eu não estou nem olhando para ele, assim, não, mas, aliás, olhava, mas não olhava nos olhos. Aí ele, cabeludo, eu falei, mas olha só, presta atenção, aí eu fui explicar para ele que a gente tem a nossa consciência tranquila, que ela que está vendendo a roupa é que teve que se preocupar com isso. Aí, nisso, ele levantou e eu olhei nos olhos dele. Quando eu olhei nos olhos dele, eu reconheci.
era esse rapaz. Olha, gente, eu reconheci uma pessoa, não foi pela voz, foi no olhar. E aí eu falei para ele, cara, você não é aquele do Natal? Aí ele, não, não, não. Eu falei, não, peraí, você sim, da chave. Aí ele olhou assim para mim, estou lembrando da senhora e tal. Você quer? Eu fui conversar com ele. Você ainda continua na rua. Aí ele falou assim, eu não te reconheci, você está cabeludo. Você está pior do que quando... Eu fui muito sincera. Eu conversando com ele, ele me permitia isso, sabe? Você está pior do que quando eu te encontrei. E eu todo dia lembro de você. Quando eu olho para a minha chave lá na estante, ela fica na minha passagem. E eu peço a Deus para que você esteja melhor. Mas só você pode fazer essa mudança. E ele falou para mim, olha, realmente, eu não tenho feito nada para mudar a minha vida. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, se você está usando a cocaína, você está com cocaína agora no organismo? Ele falou assim, uso, mas hoje eu não estou. Eu falei, então hoje você vai fazer parte vai participar da nossa prece. Ele, não, hoje eu vou. E participou. E eu falei para ele, olha, eu sempre lembro de você e tal. Ele falou assim, olha, eu fico muito feliz de alguém lembrar de mim. Porque eu não sei mais se alguém lembra de mim. Então eu falei assim, saiba que eu vou morrer lembrando de você. Toda vez que eu olhar para aquela chave, toda vez que eu fizer uma prece, eu vou lembrar para que você saia dessa vida. E você e todos os outros, mas você é especial. Eu te encontrei numa noite de Natal. Enfim, ele anotou um local, um abrigo da casa da Igreja Maranatá, que eu tenho anotado que eles aceitam pessoas. E ele disse que iria procurar. Não encontrei até agora, vamos ver. Vamos lá. Diversas causas, né? Desabrigados de enchente, curiosidade, muita gente está na rua por curiosidade, foragido da justiça, vítima de violência doméstica, isso é demais, abuso sexual, muita criança está na rua por conta disso, porque foge do padrasto, foge da madrasta por causa de violência sexual, abandono de menor ou de idoso, muitos são abandonados na rua, transtornos psicológicos, falta de atenção no lar, vai para a rua para conversar. Tem até casa, mas vai para a rua para conversar. E dependência química. Eu vou passar isso aqui, porque é definição da dependência química, né? É uma doença, isso é definido pela OMS, tá? Que é a Organização Mundial da Saúde. Fala o seguinte, olha, doença multidimensional e multifacetada, ou seja, atinge o indivíduo em diversos níveis, físico, mental, social e espiritual. Isso está lá no site da OMS. E espiritual, bacana, né, gente? Estamos evoluindo. E aí as drogas, aqueles que estão na rua, se não foram para a rua por causa dela, acabam encontrando para aliviar as suas tensões, as suas angústias. Então, tem vários tipos aqui, maconha, êxtase, cocaína, heroína, tabaco e a pior de todas e devastadora, crack. Para vocês terem ideia, isso daí eu fiz uma pesquisa lá entre 2011 e 2012. A Secretaria Municipal de Assistência Social recolheu 3.332 pessoas na rua, no Rio de Janeiro. Isso corresponde, e ali tem estatística, né? A maioria é adulto e 14% são crianças. O World Trade Center matou de uma vez só, quando aconteceu o avião que invadiu lá o edifício, matou 3.000 e poucas pessoas e foi uma comoção. E nós temos gente morrendo à torta direita aí por causa do crack e vamos ao lixo zero, né? Lixo zero. A gente encontra diversas informações na internet sobre o tema. Tem uma que chamou muito a minha atenção, que a Polícia Civil apreendeu o crack com a foto do Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, fazendo uma analogia do crack com a droga. A que ponto, né, os traficantes induzem essas pessoas com marketing agressivo. Cracolândia não é novidade, né? Diversas fotos, basta procurar na internet. Isso é um umbral vivo. É um umbral. É um umbral. Eu imagino um umbral exatamente com aquela atmosfera. Eu não sei, eu acho que eu já passei por lá, mas que eu relembro. Então,
Cracolândia, só que olha só, aqui mostra uma imagem de um local onde tem um local que tinha a Cracolândia e um local que não tem mais. Tá bonito, né? Agora eu quero saber o que eles fizeram com todo aquele pessoal. É a normose. A gente não se... Olha, eu tenho uma amiga espírita, eu tenho vergonha de contar isso, mas eu vou contar. Eu já convidei ela para ela participar com a gente da sopa, vai com a gente, tal, e ela é psicóloga. Tal. Não, eu não consigo fazer isso, não. Tá. Aí, um dia desses, o Meyer agora, que eu moro na Água Santa, mas ela mora no Meyer, está com muita gente, com muito morador de rua, com muito crack. Aí ela chegou para mim e falou assim, Ana, por que vocês não fazem aquele trabalho de morador de rua no Meyer? Eu olhei assim, não acreditei. Ela não estava falando isso por causa dos moradores de rua. Ela estava querendo se ver livre no seu inconsciente. Quando ela falou aquilo para mim, foi, se livra dos moradores de rua para mim. Gente, é inacreditável. Eu não falei nada para ela, mas um dia eu vou comentar. É que eu não tive coragem, foi tão forte. Aquilo me chocou tanto, porque demonstrou um lado dela que eu não imaginava. E se eu reconheci, porque eu também tenho. É porque em algum momento eu também pensei nisso. Concordam? Porque senão eu não pensaria isso. Gente, a droga, o crack, literalmente, a cura é muito baixa, mas tem chance, mas a cura é baixa. Produz depressão, muita dependência. Consequências, né, físico, psicológico, social e espiritual, igual que a OMS traduz. O que desencadeia? Prostituição, exploração sexual infantil, gravidez indesejada, abandono, aborto, doença sexualmente transmissível, AIDS, hepatite, tuberculose, muita tuberculose, problemas neurológicos, respiratórios, transtornos psicológicos, furtos e roubos, assassinatos e, principalmente, o mais triste de todos, suicídio direto ou indireto. Vocês viram nessa semana do rapaz que estava lá, acho que era Avenida Brasil, no meio da rua, ajoelhado? Aquilo era um suicídio indireto. Aliás, já era direto, né? Ficar no meio do carro. Alguns indicadores para a gente perceber, né? Mudança de humor, rir perdidamente de coisas sem graça, desleixo pessoal, reações lentas. Isso não significa que o que está aqui significa que a pessoa usa droga, tá, gente? Isso aqui são alguns indicadores. Falta de interesse sexual, olhar vago, isolamento, dilatação de pupila ou olheira, vermelhidão no branco do olho, irritação sem motivo, inapetência, falta de apetite, depressão, angústia sem motivo, queda do rendimento escolar, desistir de muitas coisas, desaparecimento de valores no lar e etc. Isso está lá no Reformador, no ano de 2001. Consequências espirituais. No perispírito, liberação do subconsciente com lembranças distorcidas do passado. A fixação do vício resultará em danos nas estruturas sutis, assim, o indivíduo nascerá com problemas inatos, né? Ou seja, danificando o perispírito, compromete a sua próxima reencarnação. E detalhe, se ocorrer nesse planeta ainda, né? Porque estamos passando de um planeta, nosso planeta está em evolução, né? Vampirismo, né? Lá no capítulo 15, nos domínios da amenidade, está lá, André Luiz relata como os desencarnados absorvem as baforadas do fumo ou o hálito dos alcoólatras. Né? Então, além da pessoa estar escolhendo usar a droga, existem diversas pessoas desencarnadas se aproveitando deste processo. E que agrava todo o seu processo, porque cada vez mais e mais a pessoa fica dependente. Pontos de vistas. Você pode olhar pelo lado de cá. Deixa eu voltar aqui. Voltei errado. Achar que a bola é preta. Né? Olhar para cá e dizer que a bola é preta e branca. Olhar por aqui e dizer que a bola é branca. E aqui você pode dizer que a bola é branca e preta. Vocês concordam? Basta que a gente olhe por um ponto de vista diferente.
Então, podemos ver por essas dimensões, a sociedade, o adito, que é a pessoa que está doente, a família e o governo. Né? A sociedade, o que tem feito? O que a sociedade tem feito? Nós aqui na Casa de Eurípides trabalhamos com morador de rua, outros centros, encontramos evangélicos na rua, católicos, outras pessoas que não têm religião nenhuma, mas enfim, muita gente fazendo muita coisa. Mas tem a sociedade que ignora, porque é normose, tem os que não se preocupam, tem aqueles que se revoltam, tem aqueles que sensibilizam, tem aqueles que agem. Né? Tem a família acorrenta o doente para não sair de casa, a família sofre junto, se desespera. Inclusive dá droga para o filho em casa, para ele não estar na rua nas mãos de traficantes. E o adito, o doente, ele, olha só o que está escrito aqui, crack, doença ou vício, a única certeza com S é que somos seres humanos. Ele não sabe, ele é mais que isso, ele é um ser espiritual. Né? Olha só, paz, disciplina, humildade. Essas pessoas estão clamando por socorro, gente. O que acontece é que o usuário de crack abandona muito rápido o tratamento. Então, a taxa de evasão, de desistência é de 40%. Mesmo aqueles que já estavam em tratamento, quando estão a caminho de casa, desistem. E nós, cristãos, que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E nós, cristãos, espíritas. Bezerra, que é o nosso amiguinho lá do início da palestra, disse o seguinte: estamos, portanto, convocados para a construção da sociedade nova, na qual o bem pairará soberano, como já ocorre, acima de todas e quaisquer vicissitudes. Jesus espera-nos, avancemos. Uma sociedade nova. Não é uma sociedade de normose que Bezerra nos conclama. Conhecem esse daqui? Esse é... Cadê quem vai preparar o som? É um delegado de polícia, professor e mestre delegado de polícia de São Paulo. Ele é professor e mestre de direito penal, é orador espírita, fundador e dirigente da Casa Espírita Casa do Caminho Ave Cristo. E ele fundou um centro de reabilitação para dependentes de drogas na cidade de Birigui, São Paulo. Ele escreveu esse livro aqui, ó, que eu li lá em 2010, Filhos da Dor, escrito por Wilson Despot. Esse livro é prefaciado por Divaldo Pereira Franco. Esse livro relata casos reais, e ele é cheio de mensagens também de Joana de Ângeles. E é um livro maravilhoso. Eu li em umas férias, eu não conseguia parar de ler. Traz casos reais, casos que você nem imagina que aconteçam. Você comprando esse livro, você apoia a obra, que vocês vão ver qual é. Né? E ele traz já falava aqui sobre todos os tipos de droga, inclusive o crack. Wilson Despot disse o seguinte: uma visão humanista da drogadição. É necessário identificar principalmente a causa que motivou a dependência química, levando-se em conta a dualidade física e psíquica do ser humano. Isso está lá no livro Filhos da Dor. Este aqui é o centro, lá em Birigui. Aqui é o Centro Espírita, fundado por ele há 20 anos atrás. Já tem 21 anos. E aqui é o centro de reabilitação, que é na zona rural, lá em Birigui, onde eles atendem 40 aditos. Tá? E aí, vamos conhecer um pouquinho? Cadê o som? Vamos ver se vai agora. É praticamente impossível chegar ao Centro de Reabilitação Ave Cristo para Dependentes Químicos e não ser contagiado pela beleza e paz que emanam do lugar.
em meio ao verde da natureza, ao cheiro de mato, à brisa refrescante e ao silêncio que nos deixa mais próximos de nós mesmos e de Deus, visualizamos jovens trabalhando a terra, cuidando dos animais, produzindo o alimento diário, modificando a paisagem externa, mas principalmente superando angústias internas. Nos 19 anos de existência da instituição, cerca de 800 jovens passaram pela casa. O índice de reabilitação gira em torno de 60%. E o tratamento segue 3 etapas, basicamente. A primeira, a desintoxicação física. A segunda, o fortalecimento espiritual e também psicológico. E a terceira, a reintegração à sociedade. Todos que chegam aqui vêm por vontade própria e estão livres para sair quando quiserem. A libertação verdadeira, porém, não se encontra fora dos limites deste lugar, mas dentro de cada um. Eu cheguei no fundo do poço, sim. Perdi tudo, roubava minha família mesmo. Não cheguei a roubar os outros, mas minha família. E consegui ficar 1 ano e 3 meses limpo, fora 6 na casa. E tive outra recaída. Dessa vez foi um pouco melhor, porque eu não cheguei a vender as coisas, já me precipitei de vir internar. Mas o significado é que é a dor muito grande. Quanto dos nossos familiares, mas perante nós também, porque nós é que sofre, porque na hora a gente usa e depois a gente fica naquela depressão e tal, é aquela compulsividade do momento mesmo. A ideia de criar um refúgio para tantas aflições foi do delegado de polícia Wilson Disposte. A experiência profissional lhe permitiu entender que, mais do que punir, era preciso amparar. Os policiais, militares traziam algemados, aqueles jovens que foram pegos produzindo furtos, ou às vezes crimes de roubo com armas e tudo mais, mas o histórico era de dependência de drogas. E naquela postura, delegado do Estado, você tem que aplicar a lei, porque você não é dono da lei. Mas era um desconforto muito grande, Fátima. Eu lhe confesso que havia até um constrangimento, porque eu sabia que naquele instante, realizando o flagrante, convalidando a ação policial, que estava legal e correta, eu estava punindo, o que já estava punido. No centro de reabilitação, os alunos aprendem a cuidar de si mesmos e do lugar. A instituição é um celeiro de experiências humanas, de lamentações, mas também de alegrias por conquistas individuais e coletivas. Algumas dessas histórias estão sendo contadas neste livro, de abordagem didática e repleto de emoções. Então o livro, na verdade, é um livro símbolo que nasce dessa atividade cotidiana, das entrevistas com esses jovens, do período que eles ficaram dentro da comunidade terapêutica, também das nossas ações como delegado de polícia. E temos histórias aqui de êxito, mas nós também confessamos aqui histórias de fracasso, de falência, de overdose, porque é um relato de casos reais. Filhos da Dor é dirigido para toda a sociedade, para quem quer conhecer melhor a alma humana, seus conflitos e sua incontestável força de transformação. Então o livro é dirigido à família, às pessoas da família, que é um grande investimento, um empreendimento de amor. E se não houver aporte de amor na família, também pode acontecer uma falência, como se fosse uma empresa. Aconselho, comprem, leiam, vale a pena, além de ajudar a obra, é um excelente livro, muito bom mesmo, pelo menos eu adorei. Então, quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam, vocês concordam? Saímos da normose, precisamos observar as coisas como elas realmente são, mudando o nosso ponto de vista. A maior gratificação em seu trabalho humanitário é a possibilidade de oferecer um projeto de vida a quem, por alguma razão, adotou a autodestruição como modelo. Qualquer atividade que ajude a proteger o ser humano dá um sentido maior à vida. Isso foi Wilson Disposte. Listinha de intenções para 2013, nós fizemos lá no início do ano. Acrescentem aí, ainda dá tempo, serviço no bem. Porque Emmanuel nos diz,
A ideia divina requisita braços humanos na concretização do bem. Aqui eu tenho um outro vídeo, mas ele dura 5 minutos. Acho que não vai avançar muito, né? É mostrando o final ainda do... Acho melhor não mostrar, né, gente? Já passamos um pouco do tempo. É muito lindo esse vídeo, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Pergunta para vocês e para mim, onde está o nosso amor? Estamos amando objetos, plantas, animais, a si mesmo, a família, a humanidade? Ou já estamos amando a Deus? Em que grau está o nosso amor? Enfim, meu reino não é deste mundo. Eu vou terminar exatamente o que seria pelo início. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Então responderam Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Está lá em João. O verdadeiro reino de Deus, que Jesus, na minha opinião, além de falar da vida futura, que são os outros lugares onde nós seríamos mais felizes, mas, na verdade, nós já podemos ser felizes agora. O reino de Deus está no nosso coração, não o coração físico. Nós estarmos conectados com efetivamente o amor, aquilo que Jesus nos ensinou lá atrás, há 2000 anos. E assim a gente pode conseguir efetivamente ter mais clareza e estar conectado com esse real sentimento. Porque é muito fácil a gente falar, eu estou amando, eu estou sentindo, mas enquanto nós não formos felizes conosco mesmo, tendo dentro de nós, não precisando de ninguém para ser feliz, e sim ao ser feliz com as nossas atitudes, se sentir pleno, nós não estamos no reino de Jesus. E mais, me chamou muita atenção quando Jesus fala o seguinte: minha gente, se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Nós fomos negligentes, nós estávamos lá e nós fomos negligentes. Que a gente possa não ser mais negligente com as coisas que surgem à nossa frente como desafios. E olha, aqui, tá vendo? Uma garrafa PET, onde a vida renasceu, né? Então nós, ainda perfeitos, podemos ter o reino de Deus, o mesmo que Jesus tem, porque nós podemos ser chamados efetivamente, em vez, como Wilson Dispot coloca no livro Filhos da Dor, nós sermos chamados de filhos do amor. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe.